Sabia que ensinar crianças a lidar com o dinheiro desde cedo vai torná-los adultos financeiramente mais responsáveis? Se quer saber como fazer isto, que mesada dar e tudo o que precisa sobre finanças para crianças, vamos falar sobre este tema neste vídeo do Contas Connosco. A semanada ou a mesada das crianças é fundamental para lhes ensinar o conceito de término, basicamente o dinheiro entrar num determinado momento, se ir gastando e depois termos que esperar muitas das vezes até voltar a entrar o dinheiro. Isto é um ponto fundamental porque estas crianças, quando forem adultos, quando estiverem no mercado de trabalho, terão o seu ordenado, terão os seus rendimentos, vão ter que ser geridos exatamente desta forma. Tem um momento em que o recebem, depois têm que o gerir até ao próximo momento. E, portanto, ensinarmos desde cedo estes conceitos através da semanada e da mesada, o conceito de adiar a compra, o conceito de planear, o conceito de esperar, vai ser muito útil quando eles forem adultos. Obviamente que a semanada e a mesada também depende muito da estrutura familiar e da organização financeira da própria família, mas, genericamente falando, uma semanada é mais indicada numa idade mais jovem, a partir dos 5, 6 anos sensivelmente, e depois transformar numa mesada a partir dos 11, 12. Porquê? Porque é o conceito de tempo que também vai amadurecendo com a própria evolução, com o próprio desenvolvimento da criança, que numa fase inicial, se estamos a ensinar a esperar e damos logo um mês inteiro de espera, pode se tornar difícil e, portanto, começamos com períodos mais curtos, da semanada ali aos 5, 6 anos sensivelmente, e à medida que a criança vai ganhando maturidade financeira e não só no seu próprio desenvolvimento, vai ganhando esta noção de tempo e, normalmente, a partir dos 11, 12, já conseguiremos dar uma mesada e ela já conseguirá gerir esse dinheiro num tempo maior, porque aprendeu num tempo mais curto como é que tudo se fazia. Obviamente que o ponto fundamental do valor a dar na semanada ou na mesada vai depender da capacidade financeira e do orçamento familiar. Este processo de educação financeira para as crianças é realmente importante, mas não pode de forma nenhuma pôr em causa o orçamento familiar, porque ele tem que ser algo natural e algo que encaixe perfeitamente e, portanto, o valor concreto vai depender da estrutura e do orçamento familiar. No entanto, este valor deve ser suficientemente grande para que seja interessante, para que a criança o possa usar para comprar as suas coisas, para poupar, seja lá para o que for, ou seja, tem que ser grande o suficiente para ela conseguir utilizar, mas pequeno o suficiente para que tenhamos que regularmente incentivar a poupança. Por exemplo, se sabemos que a criança gosta de ler e quer comprar livros e os livros custam 20 euros, então dar uma semanada que seja mais curta do que isso e que obriga a poupar algumas semanas para chegar lá, então vai ser muito útil e, portanto, tem que haver este equilíbrio entre o consumo imediato e o consumo futuro que vai obrigar à poupança, porque na verdade é isto que nós enquanto adultos também vamos ter que fazer. Vamos ter as coisas que queremos comprar e que precisamos de comprar agora e outras que temos que juntar alguns meses, no caso dos adultos, para comprar mais tarde. E, portanto, o valor vai depender da estrutura e da capacidade financeira das famílias, obviamente, mas deve haver aqui um equilíbrio entre ser possível utilizar agora, para a criança não se desmotivar e ter que esperar sempre, portanto, tem que conseguir usar agora, mas também tem que ser um valor pequeno para que ela seja regularmente desafiada a juntar várias semanas ou vários meses para comprar coisas maiores. Numa fase inicial, claramente em dinheiro, até porque numa fase mesmo inicial, a criança nem sequer tem a noção de valor, não faz ideia o que é que 1 euro significa, ou 2 ou 10. E, portanto, o mais indicado é por número de moedas. Temos 5 moedas por semana. E esse é o ponto para começar esta transição, porque não há esta percepção de valor. E, obviamente, se for um cartão pré-pago, então ainda menos, porque não há nada físico para a criança contar, para a criança pôr no milheiro. E, portanto, numa fase inicial, claramente em moedas, até porque são mais, e estamos aqui a falar muito de quantidade de moedas e não necessariamente o valor que elas têm. Depois introduzir a questão dos valores, a questão das notas e bastante mais tarde, eventualmente naquela segunda fase da mesada, eventualmente a questão do cartão pré-pago poderá fazer mais sentido, até porque ela durante todos esses anos vai nos ver a pagar com o multibanco, vai perceber a lógica de existir um cartão por trás tem o dinheiro que ela viu nos seus milheiros e, portanto, numa fase inicial, claramente, em moedas, o número de moedas até mais importante que o valor das moedas e depois gradualmente ir havendo uma transição até estes cartões pré-pagos ou até uma conta bancária mais tradicional, mas bastante mais à frente. Quando falamos com a criança e começamos a dar a semanada ou a mesada, devem também ser explicadas as regras, digamos assim, como é que tudo vai funcionar e ajudá-la a entender para que serve aquele valor, o que é que ela vai comprar. É para o lanche da escola, é para comprar um extra, para comprar a caderneta dos cromos, é para poupar, tudo isto deve ser explicado. Nós não devemos cair na tentação de simplesmente dar o dinheiro e esperar que a criança saiba
por milagre, o que é que há de fazer com ele. Nós temos que explicar as regras, temos que ajudar e ajudá-lo a entender que há essencialmente três grandes tipos que nós podemos utilizar o dinheiro. Para aquilo que nós precisamos, no caso da nossa alimentação, para aquilo que nós queremos, a caderneta dos cromos, ou para a nossa poupança para as coisas maiores. E, portanto, no momento em que nós começamos a entregar a semanada ou a mesada, devemos também criar fisicamente estes três mielheiros e cada vez que damos o dinheiro ou as moedas, ajudar a criança a dividir o dinheiro nestes três mielheiros para que ela saiba exatamente o que tem de fazer. Uma das vantagens da semanada ou da mesada é a questão temporal, lá está, da criança perceber que há uma certa rotina de X em X tempo que recebe dinheiro e depois tem que o aprender a gerir. E para nós pais, por vezes pode ser fácil ceder à tentação e a criança chegou à quarta-feira, já gastou a semanada toda e quer mesmo qualquer coisa e nós cedermos essa tentação de dar um extra. Devemos resistir a isso, obviamente assumindo que é realmente um extra, que a criança não precisa de nada daquilo, porque é isso que a vai ajudar a aprender a gerir o seu dinheiro. Se definimos que é uma semanada e que é às segundas-feiras de manhã que ela recebe, então é às segundas-feiras de manhã. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vamos lidar com algumas birras no início, mas o ponto fundamental é a aprendizagem, é a educação, é o controle, é a gestão financeira e isso só acontece se nós fizermos a nossa parte enquanto educadores financeiros da criança. Há uma tendência bastante habitual de remunerar as crianças por exemplo, os trabalhos que fazem da escola ou os trabalhos em casa e aqui, obviamente, vai depender muito do que é que cada pai e cada mãe defende na sua abordagem nesse papel, mas eu diria que temos que separar de o que é a obrigação da criança no âmbito familiar e, obviamente, que aqui depende muito do que é que cada pai e mãe identifica que é a obrigação e o que é o extra. Eventualmente podemos encontrar esse extra como uma forma de uma sobre-remuneração, como um valor adicional, como um prémio, um bónus, para as motivar de alguma forma a fazer o que é além da sua obrigação, sendo que, e é importante que fique muito claro para os pais e também para a criança, o que é esta obrigação, o que é esperado dela em todas estas dinâmicas e o que é que realmente poderá ser considerado um extra.